Mais um volante na Ilha do Retiro, muito provavelmente chegando. E agora é o volante do Queiroz, que já passou pelo Grêmio temporada passada, que já passou pelo Zenit da Rússia, temporada retrasada, que já passou também e foi onde se destacou muito, foi lá no Corinthians em 2022, para o início ali de 2023. Depois ele sai do Corinthians vendido para o Zenit da Rússia, e o Zenit que, cresceu o olho nele, fez um contrato muito longo. Contrato de 4 ou 5 temporadas. Ele tem contrato com o Zenit até o final de 2028. Ah, então e como é que o Sport vai conseguir negociar o jogador? O Sport vai lá e exerceu a opção de compra por ele? É? Não. O Sport não vai contratar o jogador em definitivo, não. Em tese, ele deve chegar aqui por empréstimo de uma temporada. Se vai ter gatilhos no contrato para uma opção de compra futuramente, aí eu não sei ainda a questão de detalhe contratual. O GE apurou que é um contrato de empréstimo por um ano e aí terminou a temporada, ele volta para o Zenit. Óbvio, aí dependendo se ele jogar muito aqui ou não, o Sport pode tentar depois exercer uma opção de compra no futuro ou tentar pegar um novo empréstimo. Aí isso é um papo para o final de 2025. Detalhe aqui para vocês, tá? Quem soltou a informação em primeira mão foi a Thaís Ramos. Abraço aí para ela. O GE confirmou a informação e apurou que o Sport está ali, só faltando detalhes para serem ajustados para de fato essa contratação ser fechada e o Sport anunciar mais um reforço aí para essa temporada, tá, gente? Jogador de 25 anos virá para o Leão por empréstimo de uma temporada junto ao Zenit, foi o que apurou o GE agora há pouco em matéria pela Camila Souza, tá? Seguinte, meus amigos, vamos lá passar um pouquinho da trajetória de Du Queiroz, como é que ele vem nas últimas temporadas, no Grêmio, no Corinthians, no Zenit, e passar todo o contexto que eu acompanhei o jogador, principalmente no Corinthians. No Zenit eu não acompanhei o jogador, porque é na Rússia, né? Vamos lá, né? Quem é que vai acompanhar o campeonato russo? E também no Grêmio eu acompanhei pouco, até porque ele nem teve muitos minutos de titular, não foi um jogador para ser titular absoluto no Grêmio, muito pelo contrário, jogou muito mal no Grêmio, mas também vamos lá, né? O Grêmio de Renato Gaúcho era aquela baderna geral. O time jogava mal sempre, porque Renato Gaúcho estava fazendo um péssimo trabalho em 2024 e quase ninguém ali jogava bem com regularidade. Quem jogava bem era o Vidia Sante da vida, o Martin Braithwaite que chegou na reta final da temporada e ajudou o Grêmio, chegou o Monsalve depois. Teve alguns jogadores ali, mas que são muito diferenciados e ajudaram o Grêmio. Mas taticamente, coletivamente, o Grêmio foi muito pobre em 2024. Não é à toa que se a gente analisar a tabela de classificação e a trajetória do Grêmio, pegar o gráfico das posições do Grêmio durante a temporada, sempre foi um time ali, gente, que tava a 3 pontos da zona, a 4 pontos da zona, 12º, terceiro, quarto, sempre foi um time ali. Ó, se tu perder 2 seguidas e a galera aqui de baixo vencer, tu entra na zona, viu, irmão? Chegou o momento que tinha Grêmio, Vasco, Corinthians e Fluminense na zona do rebaixamento. Esses 4 times estavam na zona. Então, assim, o Grêmio era uma baderna, de certo modo, comandada por Renato Gaúcho. Então, também vale a pena levar isso em consideração. Não é só porque ele jogou muito mal no Grêmio que aqui não vai servir de jeito nenhum, tá? Pergunta aí pra torcida do Grêmio o que é que eles acham sobre o Du Queiroz. Eles odeiam o Du Queiroz. Acham ele um péssimo jogador e pagam até a passagem de Uber para ele sair do Grêmio. Se bem que o contrato dele já acabou com o Grêmio, né? Bom, mas enfim, vamos trazer aqui as atualizações para vocês sobre Du Queiroz, a carreira dele, a trajetória. Antes disso, a Montenegro Cargas e Transmissão a todo vapor, mais uma vez. É carga. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, rapaziada, vamos lá trazer aqui um pouquinho de quem foi, de quem é, do Queiroz aí nessas últimas temporadas. O valor de mercado dele aqui está avaliado em média de 3 milhões de euros, o que dá ali em torno de 18 milhões de reais, colocando o euro na cotação de 6 reais, tá, gente? Seguinte, ó, Du Queiroz, brasileiro, 25 anos de idade, finaliza com o pé direito, tem 1,71 de altura, 67 quilos. Trazer aqui um pouquinho da trajetória dele, ó. Ele começou lá no Osasco, na divisões de base do Osasco, depois ele sai do Osasco e vai pro Corinthians. Do Corinthians ele faz sua base todinha, basicamente, lá no Timão. 2018 sub-20, 2019 sub-19, por aí vai. Beleza, ele chega ali no profissional e começa a se destacar nessa temporada aqui, ó, de 22 basicamente, que ele fez 66 jogos. Nessa época ele tinha o quê? 22 anos de idade, por volta disso.
E para um garoto dessa idade fazer tantos jogos com a camisa do Corinthians é porque ele era diferenciado, e de fato era. O Corinthians nessa temporada não era o Corinthians de 2025, 24, tá, gente? Nem o de 2025, que é um time recheado de craques, com o Depay, com o Yuri Alberto, com o Garro, porra, com o Carídio, com o Martínez. Não é esse Corinthians. O Corinthians de 2022 era um Corinthians cheio de problemas, e Duqueiroz passou assim uma solução para esse time, jogando de primeiro volante, podendo jogar de segundo volante, podendo jogar até como lateral direito também. Ele já atuou nessas 3 posições na equipe do Corinthians, sendo bastante útil e importante em vários jogos. Foi a melhor temporada na carreira dele lá em 2022, mostrando ser um jogador muito interessante. Que não é um jogador com passe primoroso, mas tem uma bola longa interessante, é um cara que tem uma capacidade de transição também muito boa, não era um jogador lento no Corinthians, é um jogador que tinha uma capacidade de explosão também interessante. Chamou a atenção as características dele para jogar ali como um volante de transição, uma peça bem importante para o Corinthians nessa temporada aqui. Em 23 ele já começa a cair de rendimento e ele sai aqui para o Zenit da Rússia. Depois do Zenit ele sai por empréstimo, né? O Zenit ele já joga 16 partidas, fez um golzinho lá, que é um passe que ele recebe dentro da grande área e finaliza, se eu não me engano foi até de canhota que ele finaliza e a bola vai no ângulo. Mas fez poucos jogos e o Zenit foi lá e emprestou ao Grêmio em 2024. E em 24 no Grêmio ele fez 28 jogos e apenas uma assistência distribuída, nem gol ele conseguiu marcar aí com a camisa do Grêmio, tá? Seguinte, meus amigos, para trazer aqui um pouquinho mais da questão da minutagem para vocês, de Duqueiroz, se a gente pegar aqui o histórico dele, de agosto até fevereiro, ele basicamente não jogou. Esse número alto de jogos, entre aspas, no Grêmio, 28 jogos, não é que ele jogou muito na Série A não, tá, gente? Se a gente analisar ele aqui na Série A, ele fez 14 jogos, mas apenas 6 de titular. Ele jogou mais ali no início do Campeonato Gaúcho, que ele teve o maior número de jogos, mais minutagem. Mas na Série A foram apenas 6 jogos como titular, nenhum gol marcado, nenhuma assistência distribuída. Ele jogou até mais avançado no Grêmio como segundo volante. Ele não é, assim, ele já jogou de primeiro volante no Corinthians, mas o Duqueiroz do Grêmio jogou só de segundo volante, um pouco mais avançado. E eu tava até conversando com alguns criadores de conteúdos do Grêmio, e me falaram que... Abraço aí pro Diego, tamo junto, meu irmão. Ele falou o seguinte: cara, eu não consigo enxergar Duqueiroz como primeiro volante não, cara. Porque ele não desarmava quase que nunca. Não dava, apesar dele jogar de segundo volante, ele também não construía muito com passes em profundidade, com passes quebrando linhas, ou com bolas longas interessantes, segundo a visão dele aqui, tá, de torcedor do Grêmio. Não dava passes, não fazia nada, lento pra caramba. E a torcida já estava pegando muito no pé. Desde que ele foi contratado basicamente, e ele deu uma declaração ali nas primeiras partidas, que ele queria jogar muito bem no Grêmio para depois sair, algo do tipo assim. E já não pegou muito bem com a torcida. Então, ele meio que já entrava em campo sendo o pior em campo. Sendo considerado pela torcida do Grêmio o pior em campo. Como se fosse o Matheus Alexandre da vida, né? Se Matheus Alexandre foi escalado para ser o titular amanhã no jogo contra o Motoclube, a torcida do Sport nem vai começar o jogo, já vai começar vaiando, porque ele vem de péssimas partidas. Então, assim, o Duqueiroz se enquadra um pouco nisso. Esquece do Matheus Alexandre como característica, tá? Só tô colocando aqui a questão das vaias e da torcida pegar muito no pé e exigir muito e cobrar bastante. A torcida do Sport também tem a mesma característica do Grêmio, é uma torcida muito chata. A do Sport eu diria que é até mais chata talvez do que a do Grêmio também, tá? E aí, seguinte, sabe o que chama a atenção? É que todas as características negativas que a torcida do Grêmio enxerga em Duqueiroz, que ele é lento, que ele não desarma e que ele não conseguia construir, ele tinha tudo isso de muito bom no Corinthians. E eu cheguei a acompanhar ele no Corinthians, tá? É meio bizarro, é meio paradoxal até. Seguinte, vou trazer aqui pra vocês um print, só pra corroborar um pouco do que eu tô dizendo. No Corinthians eu enxergava um jogador com uma boa capacidade de transição, com uma boa capacidade de desarmes, com uma boa capacidade de criação. Nunca foi um cara de ter um grande passe. Ele era mais o cara do passe curto e da jogada em transição, de velocidade, do que propriamente de um grande passe, sendo bem sincero. Também não era um artilheiro, mas de vez em quando fazia alguns gols. Não é um cara que tem uma grande jogada aérea, porque é um pouquinho baixo, mas também não é ruim na bola aérea não, tá? Bom, e aí vamos lá, né? Pegando aqui um pouquinho das características de Duqueiroz. Características não, as estatísticas de Duqueiroz no Corinthians. Aí em tela pra vocês, até a página oficial Sport Recife publicou. Duqueiroz, quando tinha 22 anos, no Corinthians de 2022, foi o primeiro em desarmes, 21.
o primeiro em faltas 24, primeiro em duelos ganhos 45, primeiro em bolas recuperadas 50, primeiro em passes certos no terço de campo final 86, primeiro em passes certos 368, primeiro em menos erros defensivos, 0 no caso, né? Aí você pega também a temporada, só para corroborar aqui, complementar, tá? Quando o Duqueiroz tinha 21 anos, pelo Corinthians no Brasileirão, só para complementar aqui, tá? Em 14 jogos, 8 como titular, ele deu uma assistência. Acertou 84% dos passes e 62% dos dribles. Ele também tem uma boa capacidade de dinâmica com a bola, tá? Aquele giro ali que surpreende a marcação, né? Ele domina de costas e ele tem uma boa capacidade de girar já em transição para fazer as jogadas em direção ao gol e conseguir ter essa capacidade de drible. Não é um driblador para dar caneta e chapéu não, tá, gente? Também vamos lá, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, e com 21 anos ele teve 13 desarmes e 48 bolas recuperadas. Levou apenas um cartão amarelo em quase 1000 minutos em campo. Então assim, na Libertadores ele foi o primeiro em acerto no dribles, primeiro em duelos ganhos, segundo em duelos ganhos por baixo, segundo em dribles certos, segundo em desarmes, segundo em gols marcados. Esse foi o Duqueiroz de 2022 com 22 anos. Tá entendendo como é meio paradoxal? Tipo, tudo que ele tinha de bom no Corinthians se perdeu no Grêmio. É meio paradoxal. Heitor, e aí? Beleza. Dito tudo isso, o que é que tu acha dessa possível contratação do Sport? Possível / provável contratação do Sport, né? Tá quase tudo fechado para ele fechar com o Sport. Cara, pra composição de grupo, não me ofende não, cara, ter Duqueiroz. Agora o salário é salgado, né? Mais de 500 mil. Deve ser, tá, como eu já falei pra vocês nesse vídeo, tá circulando ali na casa de 600 mil reais por mês. É caro, não é um jogador barato. Não é um jogador barato não, irmão. Não sei se o Sport vai dividir salário e tal. Esse contexto aí eu também já não sei. Mas pode jogar de primeiro volante e de segundo volante. Pode até fazer a função de lateral direito. Por empréstimo, beleza que o salário é caro, não me ofende ele ser um banco de reservas de Cristian Rivera. Ou um banco de reservas de Sérgio Oliveira. Ou disputar um reserva imediato ali com Fabrício Domingues. Não me ofende, cara. Eu não acho que é uma contratação tão ruim, não. Apesar de entender que a torcida do Grêmio detesta ele, que ele é horrível, aquele talento que tá errando tudo. Sei lá, pode ser que ele chegue aqui no Sport, ele é novo ainda, 25 anos. Pode chegar aqui no Sport e pode resgatar o futebol que ele já apresentou no Corinthians. Então, não acho que é uma contratação de todo ruim, como a torcida do Grêmio acha. E acho que pode recuperar o bom futebol que ele teve aqui no Sport. Mas é aquilo. Hoje, pelo que a gente vem acompanhando dele, pelo que ele jogou nos últimos um ano e pouco, tá muito mal. Espero que ele consiga se recuperar aqui. Então, eu tô na linha ali da aposta. Pra mim é uma aposta que o Sport tá fazendo no mercado da bola nessa contratação. Ainda bem que é por empréstimo. Ainda bem que o Sport vai fazer a loucura de comprar esse jogador, tá? Então, é mais ou menos isso que eu tenho a dizer pra vocês. Com o decorrer das horas, a gente vai trazendo mais informações pra vocês e maiores análises mais profundas de fato sobre o jogador, tá? Rapaziada, tamo junto. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações. Valeu, gente!